nós treinadores já somos desunidos, né? Então, como eu brigo por uma classe unida, eu vou deixar assim, né? Pro Jair cuidar da equipe dele. Vou fugir um pouquinho na pergunta, depois eu volto. Quando eu fui atleta, eu cobrava muito dos meus companheiros a união dos atletas, né? Porque é uma classe que é um pouco desunida. Quando eu virei treinador, da mesma forma, né? Eu poderia falar muita coisa aqui em resposta ao Jair, do que o Jair falou da nossa equipe, né? Ele faltou com respeito com o Vila Nova. Várias falas dele, né? Vale citar que ele foi eliminado hoje da competição com um gol de bola rolando, né? Na casa do Goiás. Então, assim, nós treinadores já somos desunidos, né? Então, como eu brigo por uma classe unida, eu vou deixar assim, né? Pro Jair cuidar da equipe dele. E esquecer o Vila Nova, que hoje eliminou o Goiás e ele vai ter que assistir a final de casa. Voltando para a tua pergunta, sentimento muito bom, sentimento maravilhoso. Viu meus filhos entrar no jogo ali, ver minha família feliz, ver os atletas felizes, ver a diretoria e ver principalmente o torcedor do Vila, né? Um torcedor que está aí numa fila grande por esse título de estadual, e vai ser muito difícil. Depois eu vou entrar no mérito do Anápolis da final, mas hoje tem que comemorar, principalmente o torcedor, porque o torcedor fez uma festa linda. O torcedor sempre jogando dentro de casa nos ajudou, nos apoiou. Hoje teve momentos de dificuldade da nossa equipe e o torcedor nos empurrou. Muitas vezes ali o torcedor, a gente passava por um momento ruim na partida, a torcida do Vila se mostrou que ela é o 12º jogador. É a parte principal de um clube e a torcida do Vila faz muito bem isso. Então o sentimento é muito bom. A gente não conquistou nada ainda, né? Apenas eliminamos o nosso maior rival, né? E agora estamos na final. Descansar, comemorar só hoje e a partir de amanhã pensar na final. Ô Rafael, parabéns pela vaga na final aí, ao vivo aqui também na TV Brasil Central. Eu queria que você falasse também sobre a situação, porque assim, o Vila acabou sendo pressionado em alguns momentos. O Goiás fez um bom primeiro tempo e o House foi escolhido, pelo menos na nossa transmissão, como o melhor jogador da partida. Mas antes também me permita também saber o que o Jair falou, porque na emissora oficial do campeonato a gente está proibido de ouvir o que o Goiás fala. Então o que o Jair falou que acabou te maltratando e te causando esse mal-estar? Desrespeitando, né? Desrespeitando a classe de treinador, desrespeitando os atletas, desrespeitando o nosso clube, né? Mas o Jair tem a história dele, cara, eu não vou falar o que ele... Até porque eu vou estar enaltecendo aqui o que ele falou, ele sabe muito bem. A gente ganhou de bola rolando hoje, né? E na casa do Goiás. O início da pergunta era qual mesmo? Desculpa. Não, normal. Tem jogadores de muita qualidade, né? Inclusive o Jair falou que o time do Goiás foi montado para jogar, né? Mas ele não tinha conseguido jogar até então. Hoje conseguiu jogar, mas assim, nós temos o goleiro para isso. O Raul está vivendo um grande momento. Conseguiu neutralizar o nosso time sólido, defensivo. Para quem não sabe, o Vila hoje, dos 40 clubes Série A e Série B, ele é a segunda defesa com o melhor percentual. O Vila, dos 40 de Série A e Série B. Então mostra a solidez defensiva. Então hoje nós garantimos uma classificação para a final, por quê? Porque a gente foi na casa do nosso adversário, vencemos lá dentro e hoje a gente administrou a partida. Fizemos um grande jogo ofensivamente, não fizemos. Mas assim, a gente sabe da pressão do adversário por uma vitória, a gente sabe o que está rolando do outro lado. Então assim, a gente fez um jogo seguro, claro que o House fez algumas intervenções, principalmente no primeiro tempo, mas assim, sólido defensivamente, mostra a consistência da nossa defesa, e não é só os zagueiros, não é só o House, é todo o sistema do time que se defende muito bem, e a gente está na final. Agora a gente tem que descansar, recuperar os atletas e pensar no Anápolis. Boa noite, Lacerda, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Ali no apito final você deu um pique, rapaz. Correu mais que muito jogador. E ali eu queria saber o que passava ali na sua cabeça, né, no seu momento de extravaso. Você foi o primeiro a deixar, né, o campo de jogo e ir ao vestiário. E qual é que é o gosto, né, da lei do ex, antes jogador, agora treinador, vivendo o outro lado do clássico. E me permita uma segunda pergunta. Você fala muito da solidez defensiva, mas o seu meio de campo também vem ganhando uma sequência interessante. Queria que você falasse do trabalho tático que você vem realizando com o seu sistema de meio de campo. Sobre os sentimentos, já falei, maravilhoso, de colocar o Vila numa final, né, junto com toda a comissão técnica, staff, diretoria e jogadores. É um trabalho conjunto, claro que é eu que venho aqui representar, mas é um trabalho conjunto, sentimento gostoso. Ali é um momento que a gente só pensa, na verdade, assim, a pressão ela é natural, né? Só que eu que sou um pai de família, por exemplo, a minha família está aqui em Goiânia comigo, eu não vejo meus filhos praticamente. Eu chego todo dia no clube às 7 horas da manhã, eu saio de casa às 6h30. 7 horas eu estou no clube, eu chego de volta para casa às 8 da noite.
eu tenho praticamente 2 horas, 3 horas por dia com os meus filhos. Ontem eu consegui brincar com os meus filhos 1h30. Criança de 5 e 8 anos, às vezes eles não entendem. Então a minha vontade agora aqui é terminar a entrevista com vocês e ir rápido para casa. Para casa não, né? Porque eles vieram pro jogo ontem, tô louco para abraçá-los eles. Então isso aí é um sentimento muito, muito gostoso, porque tu abre mão muitas vezes da tua família, de dar o suporte como pai, como marido, né? Para viver isso aqui. Né? E eles estão sempre do meu lado me apoiando. Então aquela corrida, na verdade, eu queria sair para abraçá-los, ele, né? Minha esposa e meus 2 filhos. A questão tática, né? A nossa evolução dentro da competição. A gente iniciou o campeonato jogando de uma forma, jogando com meio de campo formado por João Vieira, por Igor Henrique e Diego Torres. Tivemos ótimos momentos dentro da competição, principalmente aquele primeiro clássico contra o Atlético Goianiense. Depois a gente deu uma oscilada na competição, mas acho que já é passado. E nesse momento a gente encontrou o melhor encaixe ali com o João Vieira e com o Arilson. Hoje o João Vieira e o Arilson fizeram uma partida espetacular, trabalhando muito nas questões dos posicionamentos que a gente entende, para não dar essa liberdade para os meias flutuarem, porque o Goiás utiliza muito os beiradas por dentro. No início do jogo ele causou algumas dificuldades, principalmente porque eles tinham que controlar as dobras de marcação e as infiltrações do Marcão. Mas assim, eu sempre falei que o que vai acontecer no Vila durante o ano, ele é gradativo, essa evolução, né? Muitas vezes vocês cobram da volume mais ofensivo, e eu não discordo de vocês, né? Eu só queria que vocês entendessem que é um processo natural das coisas, né? Primeiro se organiza defensivamente, tá aí uma equipe que sofre pouquíssimos gols. Eu não tenho certeza, mas são 11, 12, 13, são 15 jogos na competição. A gente tomou gol só em 3 jogos. Só para Goiânia, Atlético Goianiense e Jataiense, né? São 12 jogos sem sofrer gols, né? Então, assim, mostra essa solidez. E o nosso meio-campo evoluiu muito. Não só o meio-campo, porque a gente costuma marcar em 2 linhas de 4. Então, os nossos atacantes de lado também muito comprometimento nesse sistema de marcação. O próprio Poveda pressionando muitos zagueiros adversários. E, assim, a equipe está numa constante evolução. Agora a gente tem que o quê? Recuperar esses atletas, pensar na melhor formação, quem tiver melhor para a gente começar essa decisão lá em Anápolis. Rafael, boa noite. Após o jogo contra o Rio Branco, você disse que o Arilson e o Diego Torres dificilmente estariam em campo hoje. Foi estratégia? Foi. Gostou, né? Foi. O Arilson, na verdade, assim, o Arilson ele era uma dúvida no jogo do Rio Branco, né? Até os exames que a gente faz ali na fisiologia apontaram um desgaste bem maior. E a gente optou por botar no jogo. Quando ele teve o jogador expulso ali com 20 e poucos minutos, com 30, eu pensei em tirar o Arilson, porque realmente ele tá com desconforto. O Diego Torres não. Foi uma estratégia, né? Porque a gente não tem muita informação do adversário. O adversário também, né? Saiu o jogador machucado, carregado. Teve praticamente duas trocas de zagueiro no último jogo. E os jogadores estavam aqui à disposição. Acho que faz parte do clássico, né? Não quis enganar vocês, tá? De maneira alguma, até porque vocês nem precisavam querer enganar vocês. A gente tentou um pouco, né, não dar arma para o adversário. Boa noite, Rafael. Boa noite. A gente olha pra frente e vê o Anápolis, né? Adversário daquela primeira fase, um jogo muito duro no Jonas Duarte naquela oportunidade, dono da segunda melhor campanha, atrás justamente do Vila Nova em toda a competição. Um ponto, né? Se vai pros pênaltis, por exemplo, o Vila jogaria o segundo jogo lá. Já era uma situação. Sim. Mas perguntando sobre esse adversário, a última vez que o Vila Nova chegou numa final de campeonato goiano, perdeu por uma equipe também da cidade de Anápolis, de menor expressão, é claro, mas agora tem um Anápolis pela frente. O que você espera de um jogo tão importante? O que você viu desse Anápolis que mais chamou atenção? Muita dificuldade. Para mim, chegaram os dois melhores, na minha opinião, chegaram as duas melhores equipes da competição. O Anápolis extremamente competitivo, fez um jogo duro ontem contra o Atlético. Tu falou bem, né? Aquele jogo lá da primeira fase, o primeiro tempo do Vila foi bom. E o segundo tempo, talvez o pior segundo tempo que o Vila já fez. E por que isso? Porque o Vila foi muito mal? Acho que não. Acho que muito pela qualidade do adversário. Tem um treinador extremamente competente, faz um trabalho espetacular no Anápolis, né? Subiu ano passado, esse ano aí desbancou, né, 2 times grandes da capital. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o adversário mais duro que a gente poderia enfrentar na final. O Goiás a gente jogou 3 vezes, ganhou 2 e empatou 1. O Atlético a gente jogou só uma vez, apesar de eu achar o time do Atlético muito bom, né? O time do Atlético a gente venceu de 3-1,
na casa deles. Então, assim, acho que é um adversário duro. Eles têm um coletivo muito forte, porque são atletas que já estão acostumados a jogar algum tempo junto. Eles são fortes na casa deles. Eu não vou falar muito da equipe deles, porque eles têm um treinador muito estudioso, que eu percebo que ele estuda muito os adversários. Então, se eu começar a falar muita coisa do adversário, ele vai, né, com certeza assistir minha coletiva, assim como eu assisto a dele. Mas a gente vai ter muita dificuldade. Não existe vantagem, volto a dizer. A vantagem do Vila pode ser o torcedor aqui na volta, né? Eu disse para os atletas na palestra, vamos para essa final, porque a torcida do Vila, do que eu estou vendo, ela tem o poder de empurrar o time. Essa torcida do Vila, ela tem o poder de empurrar. Eu tenho certeza, não sei quantos ingressos que disponibilizo, tenho certeza que quando estiver lá em Anápolis, se é 1.000, se é 2.000, não sei a capacidade, tenho certeza que a torcida do Vila vai empurrar. Agora sim, vai ser dois jogos muito duros, pela qualidade do adversário, respeito demais o treinador adversário, pelo que ele vem fazendo no clube. E a gente tem que estudar melhor, analisar praticamente todos os jogos que a gente assistiu, assistir de novo, recuperar os nossos jogadores, pensar na melhor estratégia do primeiro jogo e depois pensar no jogo da volta. Ô Lacerda, quando você chegou, você respondeu sobre essa questão da pressão pelo título goiano. Você falou ali brigar para conquistar esse título e, como você falou, tem mais 2 jogos, 2 batalhas, mas já caiu a ficha que está perto de você conquistar esse título, dar esse título tão esperado para essa torcida? Tá, sim, eu tenho como objetivo ser campeão, mas não posso falar que está perto, né? Porque tem muito respeito pelo adversário, um adversário duríssimo, volto a dizer, acho que é o adversário mais difícil que a gente enfrentaria, né? Mais difícil que a gente enfrentaria pela competitividade que tem do outro lado. Conheço diversos jogadores ali de outros trabalhos, de outras equipes. Agora sim, eu confiava muito nisso, né? A gente montou um elenco escolhido a dedo. O nosso grupo é um grupo enxuto. É um grupo que tem muita competitividade interna. Tem muita disputa entre os atletas para ver quem vai jogar. Isso, quem ganha é o Vila, quem ganha comigo. A dor de cabeça ela é muito boa, porque os atletas têm muita qualidade. Agora sim, a gente tem que respeitar muito o nosso adversário, planejar muito bem. Claro que a gente sonha, né? Mas o sonho ele tem que ficar mais pro torcedor, né? A gente tem que continuar trabalhando. Claro que eu vim com o objetivo de ser campeão goiano e a gente está no caminho. Agora a gente tem que focar e fazer o melhor nesses 2 jogos para conseguir esse grande objetivo, que não é só meu, né? Mas do clube que está nessa fila aí de praticamente 19 anos, né? Acho que o Vila tem uma torcida que não merece todo esse tempo de angústia, de não conquistar um título, mas a gente vai fazer de tudo para dar esse presente para o torcedor.